Olá, sejam bem-vindos ao Super Acadêmico e hoje eu vou fazer o que é chamado na indústria do cinema de pitch, certo? É como se fosse dar uma ideia rápida de uma possibilidade de produção audiovisual e que possa ser aprendido por um certo grupo. Então, eu vou falar hoje de um conto que eu escrevi, que lancei, está publicado aqui nesse livro aqui, Abrindo Portas, que está disponível no Clube de Autores. Se você quiser, está lá, Clube de Autores, Abrindo Portas. Tá aí na descrição do vídeo, tem um link aí, você pode procurar. Então, eu escrevi esse conto em 1994 para 95, 95 foi quando foi lançado. Ele se chama Máscara de Carne Morta, que é um título que eu tirei, né? Me inspirei na música do Slayer, Dead Skin Mask. E aí, assim, apesar do nome meio tenebroso, mas é muito mais uma crônica, né? Uma historinha que conta sobre jovens ambiciosos e como eles acabam se apresentando de maneira falsa ou cínica, né? Por isso que é Máscara de Carne Morta, para a sociedade para poder conquistar seus desejos de status e riqueza. E, bom, e tem que conviver com isso, né? Apesar dos seus amores e desejos. Então, a história o conto conta a história de Kim e Estrela, né? Kim é um estudante de direito que depois se torna advogado e Estrela uma modelo, né? Que estava começando a carreira. Então, Kim ele trabalha no escritório de advocacia como estagiário enquanto estuda. E aí um dia ele é enviado para uma agência de modelos para poder pegar umas assinaturas lá no contrato, alguma coisa assim. E aí vê a Estrela, né? E aí ele se apaixona por ela, acha ela linda, tal. E aí eles começam um namoro, só que a Estrela, além de ser uma modelo querendo ascender na carreira e Kim também, né, pretenso advogado querendo também ascender na carreira, eles têm que lidar com um ex-namorado de Estrela, né, que eu nomeei com o meu nome, Fabiano. E aí o Fabiano ele é um filho de um advogado muito rico e famoso e que anda por aí com um carro por dia, tanto que os carros que ele vai dirigindo tem escrito Fabiano 1, Fabiano 2, né, os carros luxuosos, enquanto o Kim dirige um, um carrinho lá popular, bem velhinho, que é sempre o mesmo. Mas é claro, a Estrela, que foi ex-namorada do Fabiano, ela não queria se encantar tanto por essas questões materiais do Fabiano, já que ele era uma personalidade bastante incômoda, né? Que submete todo mundo aos seus desejos só porque ele é rico e tal. Parece bem aquele vilão de novela mexicana, né? O cara rico que é inescrupuloso. E o Kim ele se sente ameaçado pelo Fabiano justamente porque ele desejava ter aquelas coisas, né? Ser rico, né? Ascender como advogado, ter carros, tal, essa coisa toda. E aí, nas indas e vindas desse começo de namoro de Kim Estrela, o Fabiano aparece com, além das ameaças iniciais de praxe, mas ele aparece depois com uma proposta, né, para o Kim, que é se ele permitisse, né, que se ele largasse ela, digamos assim, de maneira a ela se magoar e procurar o Fabiano de volta, ele daria a oportunidade dele, depois de formado, e trabalhar na empresa, né, de advocacia do pai dele, que era um advogado muito famoso e tal. E aí, claro, Kim, como bastante ambicioso também, ele acaba aceitando a proposta e aí magoa a Estrela, né, que se sente traída, magoada por ele e tal. E aí acontece o que o Fabiano previa, ele acaba se apresentando como uma espécie de rebote, né, do fim do namoro do Kim com a Estrela. E os dois retomam de certo modo o relacionamento. Ele pediu, né, ele quis apenas mais uma noite de amor, mas eles acabam retomando porque o Kim, ele ao revelar toda
circunstância para a Estrela fica muito magoada, já que ela se sentiu prostituída, tinha um produto a ser negociado e trocado pelos dois rapazes. Mas aí, assim, no meio dessa história toda, o Kim consegue o que ele quer, porque ele ascende na carreira como advogado, e a Estrela acaba tendo o que ela quer, porque ela ascende na carreira como modelo e continua tendo os acessos às coisas luxuosas que o Fabiano, como namorado, também oferecia. Mas no final eles acabam até se reencontrando numa festa, né, em que o Fabiano está com a Estrela e o Kim está com uma nova namorada. E eles se reencontram e conversam e acabam vendo que, na verdade, é possível, né, diante de todo aquele cinismo, de toda aquela coisa mais cruel do mundo dos negócios, né, do mundo do dinheiro, eles podiam também talvez retornar algum tipo de relacionamento. Afinal, como uma piada de final, o Fabiano naquele momento estava justamente conversando, meio que dando em cima da namorada do Kim. Então meio que enquadrou todo mundo no mesmo ambiente de cinismo, hipocrisia, alguma coisa assim, que apesar de ser uma história fictícia, né, mas é uma história que trata de uma certa realidade, né, de jovens que querem ascender na carreira a qualquer custo, inclusive sacrificando os sentimentos próprios, né? Mas você vê que de certo modo há uma certa recompensa, já que eles acabam se reconhecendo na mesma situação e aceitando a situação de maneira não dramática, digamos assim. Bom, esse é o pitch, a proposta dessa história. Se você conhece alguém que trabalha com audiovisual, que talvez se interesse por uma história como essa, partilhe o vídeo, né? Coloque nos comentários, alguma coisa assim. E não esqueça de continuar seguindo o canal, dando like e vendo aí também o livro Abrindo Portas, que está lá no Clube de Autores. Valeu!